Gostaríamos também de estender a bênção que vocês estão tendo aqui e vão ter a todos aqueles que acompanham pela internet. Que Deus abençoe vocês aqui, Deus abençoe aqueles que acompanham pela internet. Que a graça de Deus vai estar falando ao seu coração pelo poder e a obra do Espírito Santo. A mensagem de hoje, ela é baseada em um livro que eu estou lendo, de John Piper, Fome por Deus. Esse livro aqui. Ela é 100% esse livro? Não. Eu peguei algumas ideias. Mas algumas ideias que eu achei muito boas. E uma coisa que me chamou muita atenção, e eu creio que deve chamar a tua atenção também, é sobre alguns aspectos da justiça de Deus que nem sempre nós consideramos. Vamos dar um exemplo. Hoje é falado, e é conhecido, que eu creio, de a maioria de vocês, dos efeitos do sedentarismo. Comer, beber, assistir TV para dormir. O que pode ocasionar na tua vida? Várias doenças. Nós não fomos feitos para ficar parados. Você vai comendo comida cada vez menos saudável. E come, assiste TV para dormir. Não trabalha, não estuda, não se preocupa em fazer mais nada. A tendência é que você comece a desenvolver doenças decorrentes da falta de atividade. Eu já expliquei aqui que não tem essa diferenciação de trabalho fora ou não trabalho. As irmãs que atuam nos seus lares, elas trabalham e muito. Já tinha explicado isso. Ou não? Você acha que a tua esposa que cuida da casa, cuida do teu filho, não trabalha? Se você pensa assim, você precisa rever seriamente os seus conceitos. Muito seriamente. Porque trabalhar é algo bom para o ser humano, é bom para o corpo. Então nós precisamos desenvolver disciplinas de atividade físicas que nos permitam usar esse corpo de forma correta, da forma que Deus deixou para nós, cuidando de uma alimentação saudável, exercícios regulares. É lógico que em alguns casos debaixo da supervisão médica, né, Dona Filomena? Está progredindo, né? Glória a Deus, amém. Por outro lado também, nós precisamos entender que é necessário algumas atividades espirituais para que você tenha vigor na sua vida com Deus. Não precisa me responder, mas de 0 a 10, sendo 10 lamentável, 0 lamentável e 10 excelente. De 0 a 10, qual nota você dá para você mesmo na tua vida com Deus? De oração, de leitura da palavra, de dedicação a Ele. Responda aí para você, de 0 a 10. 0, lamentável, uma tragédia. 10, estou quase tocando o Senhor. Estou excelente. Talvez se fosse permitido que alguns revelassem a nota, nós ficaríamos surpresos até com a nota do pastor. Eu não tenho medo de dizer que eu acho que de 0 a 10, estou beirando uns 6, 6,5, já tive 8, já cheguei a 9, voltei para 7, estou querendo chegar a 10, mas, oh Deus, quanto é difícil. Porque nós lidamos com uma realidade muito difícil. Ao mesmo tempo que já temos a nova natureza, já somos nova criatura, fomos transformados por Deus. Tem que sair um amém agora. Amém. Fomos transformados por Deus. Amém. Isso. Ainda lutamos com a velha natureza. Misericórdia, Senhor. Ao mesmo tempo que queremos seguir o caminho de Deus, no nosso coração, nas nossas ações, diariamente nós vemos diversas lutas para que a gente não trilhe o caminho de Deus. É assim comigo, eu creio que é na vida de muitos de vocês. Eu creio que talvez a nota baixa que você atribuiu a você mesmo é decorrente dessas lutas.
Porém, existem algumas notas baixas que nós damos para nós mesmos nessa área, que não são decorrentes de lutas espirituais, são decorrentes da falta de disciplina, da falta de perseverança. E às vezes, não estou falando sempre, às vezes, fruto de desconhecermos as recompensas. Em alguns lugares as pessoas ficam tudo milindradas de falar sobre Deus recompensará, Deus dá presente, Deus dá coisas boas para aqueles que o buscam. Por quê? Porque alguns ficam naquela, mas vai parecer que eu estou fazendo uma troca, vai parecer que estamos pressionando Deus e mil outras desculpas, que na verdade não passam de desculpas. A Bíblia ensina sobre a justiça retributiva de Deus. O que é essa justiça retributiva? Nós fazemos uma diferenciação entre a justiça decretiva e a justiça retributiva ou remunerativa, como alguns preferem. A justiça de decreto: Deus falou e vai acontecer, você faça algo ou você não faça algo. A justiça remunerativa ou retributiva: Deus falou que vai fazer à medida que a gente fizer. E talvez esse aspecto, por ser negligenciado, alguns ficam à margem daquilo que Deus quer entregar para a tua vida, para a tua casa. Abra as Escrituras, por favor, no Evangelho conforme escreveu Mateus. Boas Novas de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 6. Boas Novas de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 6. Capítulo 5, 6 em diante, nós temos aí uma sequência que é conhecida como bem-aventuranças, quando Jesus passou a ensinar uma série de preceitos, não quebrando a lei, mas mostrando que a lei tinha uma dimensão muito superior daquilo que as pessoas achavam. E dois aspectos eu quero destacar em Mateus capítulo 6. Eu sei que nós já estudamos aqui na igreja com o pastor Anísio a respeito das bem-aventuranças, já vimos a maioria delas, mas hoje eu quero destacar especialmente por que Deus recompensa a oração e ao jejum. Olha aí no capítulo 6, a partir do versículo 5. Capítulo 6, a partir do versículo 5. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Guarda essa palavra. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Mais adiante, versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens, que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quantos de vocês já parou para pensar nesses dois aspectos, nessas duas passagens, que têm palavras muito semelhantes a respeito da oração e do jejum? Infelizmente, meus irmãos, esses dois textos
tem sido mal compreendido, especialmente nos meios reformados. Quando colocam a oração totalmente, inteiramente na soberana graça de Deus, e eu não estou negando isso, fazendo com que os fiéis não entendam que também a oração é um meio de comunhão, é o meio da graça, mas o meio da graça estabelecido para que tenhamos comunhão, é o meio de fortalecer o seu povo, é uma forma com que o seu povo se dirige ao seu Senhor, ao Deus do céu, e estabelece essa ligação bendita que já existe espiritual, mas que agora acontece de fato. Um tempo atrás, quando eu falei aqui nesse mesmo púlpito a respeito de oração, eu falei algo que eu não sei se você lembra, não sei se você considerou, mas é algo para ser pensado e muito sério. Quantos exemplos na Bíblia eu tenho de oração silenciosa? Tarefa, vai procurar. Depois a gente conversa. Não vou entregar de bandeja não. Vai procurar. Só vou te dar uma dica. Você vai procurar bastante. E bem pouco. Onde fala assim: e orava silenciosamente a Deus. A oração, ela tem um aspecto muito importante de que é da verbalização. Ainda que seja baixinho, ainda que seja você e Deus, como o texto está nos ensinando, é um diálogo, é onde você apresenta a Deus e conversa com Deus e fala com Deus, Pai, em nome de Deus Filho e no poder de Deus Espírito. Daí Jesus começar a instruir aqui a respeito da oração. Primeiro combatendo os erros a respeito da oração e do jejum. Ele coloca: e quando orardes, não serei como os hipócritas. Aí ele fala no verso 16: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Por que esses dois aspectos? É simples, é simples. É quando eu na oração, eu estou querendo mostrar de que eu falo mais com Deus do que você, de que eu sou mais próximo de Deus do que você, e para que você veja que eu sou extremamente espiritual, enquanto você talvez não. Aqui ele não está proibindo você fazer oração pública, aqui ele não está proibindo de você orar junto com as pessoas, não é isso a questão. Se fosse assim, Jesus não oraria pelas pessoas. Jesus, quando foi no Getsemane, vocês devem lembrar disso, ele chamou os discípulos e depois chamou Pedro, Tiago e João para subirem para um lugar para orar, e falou: fiquem aqui orando que eu vou até ali orar sozinho. Mas teve momentos que não, ele ficou orando com os seus discípulos. Então não estamos dizendo aqui de oro em público ou não oro. Eu falo oração junto com os meus irmãos ou não oro junto com meus irmãos, não é nada disso. A ideia é quando eu oro querendo que os outros vejam. A ideia é quando eu jejuo querendo que os outros vejam, querendo que os outros me considerem mais espiritual do que os demais. Só que isso não responde a nossa questão. A nossa questão é que esses dois textos falam que Deus recompensa. E talvez uma questão séria para respondermos essa noite na Bíblia Sagrada: por que será que Deus recompensa? A Bíblia Sagrada nos conta um episódio em que um pai chegou com uma criança endemoniada e levou aquela criança para os discípulos de Jesus Cristo, falando: olha, está aqui meu filho endemoniado, ora por ele, tira esse capeta dos infernos. Falou assim: não, mas deve ter sido assim. E os discípulos oram e o trem não sai, ora e o trem não sai. Aí chegou Jesus: o que está acontecendo aqui? Mas Jesus, eu trouxe meu filho endemoniado para os seus discípulos que deveriam ter o poder que o Senhor tem, e eles oraram e o demônio não saiu. Se o Senhor pode alguma coisa, liberta meu filho. E Jesus falou: se eu posso,
Tudo é possível ao que crê. Aí Jesus ordenou, aquela criança foi liberta, e chegando em casa, chegando lá no lugar mais reservado, eles foram ter um particular com o mestre. Mestre, nós ficamos envergonhados. Um capetinho lá de segunda categoria, a gente não conseguiu tirar, ou era do primeiro escalão? Jesus falou, não é bem assim. Vocês não entenderam uma coisa, que esta casta, esse tipo de ação maligna, só sai com jejum e oração. Está em Marcos 9, versículo 29. Por que será que Jesus deu ênfase à oração e ao jejum juntos? Ainda que alguns querem dizer que jejum não está nos melhores manuscritos, eu abomino isso. Que para mim a Bíblia que eu tenho é a Bíblia que vale. Ainda que não esteja em alguns manuscritos, para mim está na minha Bíblia, é isso que vale. Jesus falou jejum e oração, é oração e jejum e acabou, sem problema. Mas a compreensão disso é muito importante para nós. Antes de vermos outro ponto, é necessário que a gente atente para mais uma coisa antes. O apóstolo Paulo diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O apóstolo Paulo estava falando de Cristo. Então a primeira consideração que precisamos fazer do porquê Deus recompensa a oração e o jejum é porque demonstra a Deus a nossa dependência e a busca pelo único todo-poderoso Senhor. Já parou para pensar o que é a oração? A oração não é uma ferramenta de você conseguir milagres. A oração não é uma chavinha que você aciona e Deus abre as comportas do céu e derrama tudo o que você quer na hora que você quer. Mas a oração é a nossa dependência de Deus, primeiramente. É quando a gente chega e fala: Pai, eu dependo do Senhor. Eu acho tão engraçado quando meu filhinho chega com as coisas quebradas, geralmente, né? Por que ele traz para mim? Porque ele acredita que eu vou dar conta de consertar. Nem sempre eu consigo. Geralmente eu consigo, mas geralmente tem muitas vezes que não. Então a oração tem esse aspecto de eu ir na presença do Pai com o coração quebrantado e contrito. Por isso que a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado Deus não desprezará, onde eu reconheço a minha dependência de Deus. Mas o que tem a ver o jejum com dependência? Tudo. Queridos, você viu quanta gente é viciada em algumas comidas? Eu gosto de lasanha, eu gosto de churrasco, mas eu gosto mais de Deus. E por causa de Deus, eu tenho coragem de abrir mão de lasanha e de churrasco. Só que churrasco não é toda semana não, fica tranquilo, não estou nessa vibe ainda não. Mas o que eu quero dizer, meu irmão, é que eu reconheço a minha dependência de Deus, mais do que eu dependo da comida. Nós precisamos se achegar a Deus por meio da oração, sim, mas por meio do jejum que humilha a nossa fome de coisas materiais e derrama perante o Senhor a nossa fome de coisas espirituais. Quando buscamos a Deus em oração, estamos declarando a nossa fé na obra de Cristo e nos merecimentos de Cristo e na graça poderosa de Cristo. Eu repito, na oração eu não nego a graça, mas eu só oro porque a graça de Deus me assiste, porque a graça de Deus me deu essa liberdade. Por isso que a Bíblia fala que nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho,
Qual que é esse novo vivo caminho? Que Cristo nos abriu esse caminho por meio do seu corpo, por meio do seu sangue derramado por nós. Existe uma regra simples que nós ensinamos para aqueles que estão começando na fé, e eu creio que você já aprendeu isso. Nós oramos ao Pai, na mediação do Filho, no poder do Espírito Santo. Essa é a base da oração. Só que essa base, se não for vivenciada e não for compreendida, ela pode se tornar um mero ritual. A mesma coisa o jejum. Eu não tenho nada o que comer e vou jejuar. Não, isso não é jejum. Isso é situação difícil. E muito difícil, por sinal. E se você estiver passando por isso, fale conosco. A igreja tem que te ajudar. A igreja tem a obrigação de te ajudar. Não de te dar fartura, mas te dar o necessário para você sobreviver. Senão não faz sentido a gente se chamar de irmão. Irmãos que não se ajudam não são irmãos. Quando demonstramos essa dependência a Deus, estamos fazendo algo que Deus se agrada? Estamos obedecendo? A Aline decidiu orar ao Senhor em favor da sua família. Quando a Aline faz isso, a Aline está agradando a Deus? Sim, está agradando a Deus. A Aline está dizendo: Pai, eu reconheço que só o Senhor para abençoar a minha vida, abençoar a minha família, conduzir a minha vida, conduzir a minha família. Mas você reparou como que a gente usa a oração? Presta atenção. Você reparou como que a gente usa a oração de forma esquisita? Quando a gente vai para Deus só na hora das dificuldades, para derramar os nossos pedidos de coisas que não são tão necessárias. Quantas vezes você se humilhou para pedir: Deus, eu quero a tua vontade, eu quero entender e quero obedecer a tua vontade, me ajuda. Que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade, porque a tua vontade eu sei que é o melhor para mim. Por que Deus recompensa a oração e ao jejum? Porque demonstra a nossa dependência, em primeiro lugar, do único e todo-poderoso Senhor. Em segundo, porque reconhecemos a sua gloriosa graça. Quando o apóstolo Paulo fala porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, eu estou querendo dizer: Deus, eu reconheço que de graça me salvou e de graça me concede os seus favores. A oração não me faz merecedor do teu favor. Eu sei que para muitos isso é frustrante, mas eu não posso negar a verdade. E a verdade é que se algo vem para nós, vem por causa da conquista de Cristo, da graça de Cristo, da obra de Cristo. Nunca por merecimento meu. Deus, eu orei bastante, então o Senhor tem que me responder. Responde: não, não é assim. Se você for ler o texto, olha o verso 7 aí do capítulo 6. E orando, não useis de vã repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Pensa nesse texto aí. Se eu consigo botar pressão em Deus, eu consigo pôr Deus na parede para me atender? Não, de forma alguma. Porém, quando eu vou ao Pai, em nome do Filho, as coisas ficam totalmente diferentes. Porque eu estou indo no nome daquele que é o meu mediador e buscando a vontade do Deus Todo-Poderoso. Se eu ficar falando: Deus, me dá um carro zero, Deus me dá um carro zero, Deus me dá um carro zero, durante o ano, você vai ter um carro zero? Não, porque você nem foi trabalhar. Você tem que parar e pensar.
A oração, ela vem junto com uma ação. E a ação, geralmente, para Deus fazer chegar às coisas materiais é através do trabalho ou através de alguém que trabalhou que transferiu para você. Uma vez eu vi uma cena tão bonita. Um irmãozinho que tinha condição pegou um carro, pôs um lacinho, um carro zero e entregou para o filho. E eu estava junto. Eu falei, glória. Glória de Deus. Porque ele não poderia dar se não tivesse recebido. Eu não tenho ciúmes quando alguém ganha uma coisa muito grande, aparentemente aos olhos dos homens. Eu fico feliz. Já tem gente que não, que olha os outros ganhando e fala, e eu, Deus? E eu? E eu? Querido, sabe o que é isso? É que não entendeu nada ainda. O que é a oração? Eu lembro daquela cena, o irmãozinho fazia parte da mocidade da igreja que eu frequentava, o Heitor. Os pais deles tinham condições, compraram um carro zero e deram no aniversário dele. Só que aquilo era comum, então não foi aquela cena comovente, mas foi uma cena bonita de amor. Uma cena de amor, não foi uma cena financeira. O que eu quero mostrar para vocês é que Deus pode te dar essas coisas, mas eu não busco em primeiro lugar essas coisas. O que a Bíblia ensina? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em outras palavras, busca em primeiro lugar a vontade de Deus. Mas para isso você tem que reconhecer a gloriosa graça que de graça te deu, e por ela eu vivo, e nela eu caminho, e é ela que eu busco. O jejum, o que tem a ver com a graça? Tudo. Jejum, tudo tem a ver com a graça. O Senhor Jesus certa vez disse, olha, chegaram para ele e falaram, mas vem cá, como é que os discípulos de João jejuavam e os teus discípulos no jejum? Parece um bando de comilão. Ele falou, fica tranquilo que eles estão comigo, mas a hora que o noivo for tirado, eles vão jejuar. Aí você pega Paulo, você pega Pedro, você pega outros discípulos falando na Bíblia sobre jejum. Ah, pastor, o que é o jejum? Eu já expliquei, mas vou explicar de novo. Não tem nada a ver com deixar de comer. Deixar de comer. Deixar de comer é regime. É fechar a boca. Pastor, eu estou meio assim fortinho, vou fazer um jejum. Não, isso é para você. Isso é para você. O jejum é para Deus. Eu abro mão de um alimento, eu abro mão de algo que eu gosto, para buscar algo que eu preciso e anseio. Eu já dei um exemplo aqui, que teve os jovens em certo lugar que fizeram jejum de Coca-Cola. Aleluia. Resolveram por um mês inteiro não tomar Coca-Cola. Um grupo, acho que de uns 30 jovens. Eu falei, glória, aleluia. E durante vários períodos no dia, eles oravam a Deus falando, Senhor, eu estou abrindo mão disso porque o Senhor é mais importante na minha vida. Eu quero mais do Senhor na minha vida. Eu não quero ser cheio de Coca-Cola, eu quero ser cheio do Senhor. E buscando a Deus. Teve uns jovens aí de uma certa igreja daqui, não vou falar de onde, né? Fizeram jejum de rede social. Está na hora de fazer de novo, né? Glória! Já pensou em jejum de WhatsApp? Tem gente que quase desmaia aqui. Jejum de WhatsApp, eu desmaio. Mas o trem está tão empraguejado, irmão. Se você fizer um jejum de WhatsApp, Deus vai receber sim. Senhor, eu vou jejuar hoje desse trem aqui. Vou desligar e vou dedicar à oração. Você já reparou quanto tempo você perde na rede social e quanto tempo você decide a Deus ficar em oração e jejum a Deus? Quanto tempo você perde no Facebook e quanto tempo você gasta com Deus? Queridos, eu estou falando de algo simples aqui. Eu abro mão disso para buscar o que eu preciso. Por isso que a Bíblia não é um manual de jejum. Mas o jejum só é jejum se for dedicação a Deus. Não adianta nada, eu deixo de almoçar e na hora do almoço xingo todo mundo, faço fofoca, fico falando besteira e fofocando na rede social e não oro ao Senhor e não consagro a minha vida. Isso não é jejum. Jejum tem que haver consagração.
dedicação. Eu abro mão disso para dedicar-se a Deus. A oração, a mesma coisa. Pastor, como é que fica esse negócio secreto? Eu já expliquei e vou repetir. Quando ele fala em secreto, nos dois textos, ele está se referindo a você dedicar a Deus aquilo, e não ao que os homens vejam. Por exemplo, você vai jejuar na tua casa. No mínimo você tem que avisar a tua esposa. Ela não achar que você está doente, está desprezando a comida que ela fez. Não é isso, Rô? No mínimo tem que avisar. Para ela não fazer comida a mais e acabar desperdiçando. Isso não é quebrar a palavra de Deus, isso é bom senso. Isso não é deixar de ser secreto, continua sendo secreto. Mas eu estou falando com o meu Deus e comunicando àqueles que cabem o que eu estou fazendo. Tem um outro tipo de jejum que é de intimidade, outro dia a gente fala disso. Bom, vamos lá. Primeiro, porque através do jejum e da oração, estou demonstrando a Deus a nossa dependência e busca pelo único Todo-Poderoso. Segundo, porque reconhecemos a sua gloriosa graça em Cristo Jesus, que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas por que então Deus também recompensa a oração e o jejum? Porque vazio de nós mesmos, podemos ser cheios de Deus. Quando você não se esvaziar de você, não dá para ter plenitude de Deus na tua vida. Enquanto você for muito cheio do teu conhecimento, da tua arrogância, do teu jeito, e as coisas têm que ser do seu jeito, não dá para ser do jeito de Deus. Hoje de manhã o irmão Flávio deu um testemunho na escola bíblica. Não sei se eu posso falar, não posso. Ele estava precisando de algo, já faz uns meses aí, lutando, e não conseguia. Ele resolveu dedicar-se a Deus. Foi o primeiro dia, né, irmão? Primeiro dia de dedicação, Deus abriu uma porta e fez ele enxergar. Não precisa nem dois. Porque quando nós nos apresentamos vazio, a gente entende melhor o desígnio de Deus. Que vazio que é esse? Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu preciso de Ti. A minha casa precisa do Senhor. A minha família precisa do Senhor. Quantos cristãos sinceros almejam com todas as forças a graça que disse João Batista? João Batista disse: convém que ele cresça, Jesus, e que eu diminua. Convém que a velha natureza morra, para que a nova natureza brilhe. Isso só é possível, meu irmão, quando você se esvazia de você mesmo. O que é esvaziar de mim mesmo? Vou explicar. Eu penso que as coisas têm que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E aí você vai jejuar por isso. Fala: Deus, me perdoa. As coisas não têm que ser como eu quero, tem que ser como o Senhor quer. Eu quero me esvaziar dessa ignorância minha, Deus. Eu quero tirar esse meu jeito esquisito que me atrapalha, meu Deus. Eu estou me esvaziando. Eu estou apresentando a Deus o meu erro e pedindo que ele seja modificado. Eu quero que esse vazio seja preenchido pelo Senhor, pelo seu poder, pela ação do Senhor em minha vida e na minha casa. E não, meu Deus, com a minha ignorância, com a minha lógica, que não tem dado os resultados que te agradam. Nós não vivemos em torno de resultados, mas os resultados fazem parte também da oração e do jejum. E talvez o resultado maior que eu almejo numa oração e num jejum é que eu diminua e que Deus apareça. Que eu seja mais parecido com Jesus. Que aquilo que me atrapalha seja vencido. O que é que te atrapalha você ter mais comunhão com Deus? Ah, pastor, eu não jejuo porque quando eu vou jejuar eu sinto fome. Sente fome mesmo, irmão, fica tranquilo. Então, e tem mais gente que nunca te convidou para nada, te convida para almoçar, até pagando. Gente que nunca te pagou um hot dog daquele bem bebinha, te convida para almoçar em churrascaria.
Eu estou falando, tem uns negócios doidos quando você vai jejuar. Uma vez que eu fui jejuar, o negócio era louco. Eu falei, irmão que nunca me chamou para nada, chamou para ir de churrascaria. Eu falei, sai capeta dos infernos. Não estou falando da pessoa, não. Estou falando que o diabo estava usando as circunstâncias para quebrar meu voto. Eu fiz um propósito com Deus, aí surge uma coisinha de nada, já... Ai, a carne é fraca, né, Deus? Amanhã é jejum, vamos hoje na churrascaria. Ah, falou por Deus e não cumpre, né? Então a palavra para Deus é piada. Dá para levar você a sério, não. Você fala para Deus qualquer coisinha está quebrando. Ah, pastor, hoje eu vou dedicar pelo menos 3 vezes ao dia de oração. De manhã tem que responder o WhatsApp e não deu tempo. Na hora do almoço é Facebook comendo quente, também não deu tempo. E à noite eu estou cansado, tenho que dormir, né, Deus? Aí também não deu tempo. Quantas vezes irmãos e irmãs dedicaram a Deus em oração e entendiam que isso é prioridade na vida deles? Por fim, meus irmãos, a oração e o jejum são mandamentos do Senhor. Sim, são mandamentos. Mas neles tem uma rica promessa de recompensa. Pare e pense. Deus prometeu abençoar, recompensar a oração e ao jejum. Não estou falando que é só isso, mas esses 2 aspectos. Você entende essa recompensa e você busca? Se você busca pelas razões corretas, do jeito correto, conforme manda a Bíblia, então com certeza você é uma pessoa ricamente abençoada. Naquela primeira pergunta que eu fiz, você tem que dar 10 para você e me ensinar. E eu quero andar contigo, eu quero aprender. Eu quero chegar nesse 10. Porque todos nós precisamos aumentar. Esse 10 é algo que eu não vou conseguir aqui na terra, mas eu tenho que ir atrás dele, sem cessar. Eu quero mais de Deus. Essa igreja precisa mais de Deus. Você talvez precise mais de Deus. Eu creio que sim. Eu preciso usar da disciplina espiritual para que o meu eu seja fortalecido, para que meu velho homem morra, para que o novo surja e para que coisas da parte de Deus, da vontade de Deus, sejam obedecidas plenamente em minha vida. Fazer morrer o pecado, a velha natureza, coisas que me atrapalham. Eu quero, e você? Eu preciso, e você? Eu preciso. Assim sendo, devemos lembrar de que Deus tem essas recompensas. E essas recompensas são claras para a nossa vida. E quando eu falo de recompensa, não estou falando de algo que é merecimento, como a gente explicou hoje de manhã. Ao orar e ao jejuar, eu não estou fazendo uma troca com Deus. Eu não estou fazendo uma barganha com Deus. Eu estou obedecendo. E não estou obedecendo para que Ele faça o que eu quero, mas para a minha vontade se estar em sintonia com a vontade de Deus. E consequentemente, você vai estar fazendo e vivendo o melhor de Deus. Tenha certeza. Quando isso acontece, você fala, glória a Deus. Porque nos momentos bons, ou nos momentos difíceis, Deus tem sustentado a minha vida. Deus tem estado comigo. E Deus continuará comigo segundo as suas promessas. Vamos orar, fique em pé, em nome de Jesus. Eu queria te orientar também, se você tem negligenciado ou desprezado isso aqui que nós lemos hoje, peça perdão. Fala, Deus, me perdoe porque eu dedico tanto para tantas coisas e pouco para o Senhor. Me perdoa. Me perdoa, Deus, porque eu passo 3 horas numa rede social, mas não consigo passar 10 minutos na tua presença com esse trem desligado. Me perdoa, Deus, porque eu gosto tanto de comida e nunca jejuei para o Senhor. Nunca busquei o Senhor em jejum.
Nunca me esvaziei de mim mesmo para ser cheio do Teu Espírito. Meu Pai, no santo nome de Jesus Cristo, nós estamos reunidos, limos a Tua Palavra e reconhecemos, meu Deus, o nosso pecado. Reconhecemos que buscamos bem menos do que precisamos e bem menos do que o Senhor nos oferece através da graça de Cristo, porque a Tua Palavra diz que todo aquele que buscar encontrará, todo aquele que bater a porta vai se abrir. E sabendo disso, meu Deus, infelizmente dedicamos pouco tempo à oração, à dedicação ao Senhor. Ou às vezes, Deus, mostramos uma espiritualidade que não passa de vento, de palha, que fica só na aparência, mas que não é fruto de uma comunhão contigo. Perdoa também, Deus. Perdoa, Senhor, aqueles que nesse momento suplicam a misericórdia do Senhor e a graça, e assim derrame a Tua bênção. Ó Deus de misericórdia, seja com cada irmão, cada irmã, cada visitante, com aqueles que não puderam vir, com aqueles que acompanham pela internet. Que a graça do Senhor os fortaleça, que essa palavra seja vivificada no coração pela obra do Espírito Santo do Senhor. Abençoamos, Deus, o Teu povo. Rogamos a bênção do Senhor sobre aqueles que sofrem com enfermidades. Abençoa o irmão Antônio Lopes, meu Deus. Abençoa a irmã Joanice, a irmã Ana, a irmã Denise, a irmã Cleusa, o irmãozinho Lucas. Abençoe, Deus, aqueles nomes que não chegaram até nós, mas que estão sofrendo com diversos males. Meu Deus, intervenha, traga a Tua bênção, Senhor. Agradecemos também pelo sucesso da irmã Ana, pelo progresso que tem tido. Glória seja dada ao Teu nome, Deus. Ó Deus de misericórdia, nos leve debaixo da Tua paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos.